Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Fonseca e sou uma das fundadoras deste movimento. Para quem ainda não conhece, o SOS Arte é um grupo informal de artistas e profissionais das artes unidos para encontrar estratégias e soluções para minimizar os efeitos da crise provocada pela Covid-19. Esta é a nossa quarta conversa deste programa com o tema Arte e Comunicação. E passo então a apresentar as nossas convidadas de hoje. Dora Santos Silva é docente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde coordena a pós-graduação em Comunicação de Cultura e Indústrias Criativas. Catarina Carvalho é jornalista do Diário de Notícias, jornal que, aliás, já o dirigiu. A grande questão desta conversa é como inovar na comunicação de arte e cultura. E para isso passo agora a palavra a Dora Santos Silva. Olá, boa tarde. Espero que estejamos a ter uma grande audiência, porque acho que este tema interessa a todos os artistas e às estruturas culturais. Eu queria, antes de mais, dizer que há uma grande diferença entre a comunicação de cultura de organizações, não é? Portanto, estamos a falar de grandes estruturas como a Fundação Carlos Gulbenkian ou o Museu Berardo. Obviamente que ele já tem uma estratégia de comunicação incorporada e tem recursos financeiros para tal. Portanto, eu acho que aqui vamos focar-nos mais na comunicação dos artistas, portanto, isoladamente, até porque, como percebi, a plataforma SOS Artes tem vários artistas das áreas visuais e das áreas cênicas e que não têm por trás uma organização que os ajude a comunicar. Eu começava por contar um bocadinho da minha história, ok? Só uma parte, para perceberem como é que eu vim parar à comunicação de cultura. Eu comecei no jornalismo, trabalhei em jornais, trabalhei em produtoras, mas a certa altura conheci uma pessoa muito especial que infelizmente já morreu e que presidia a Federação Portuguesa de Artes e Ofícios e a Associação de Artesãos da Região Norte, era o Miguel Oliveira. E ele, na altura, conhecemos-nos noutras circunstâncias, e ele convidou-me para fazer consultoria para a Federação e para a Associação na área da comunicação, ou seja, ele queria encontrar novas formas de comunicação dos artesãos. A associação também incluía artistas, não só artesãos, e também da própria organização. E eu aí lembro-me, eu falei com centenas de artesãos, fiz entrevistas de horas e horas, e na altura percebi que eles valiam muito mais do que o produto que apresentavam. Portanto, este foi o meu grande insight, ok? A própria história, o próprio contexto dos produtos, porque é que eles faziam aquilo, que histórias é que contavam. Muitas eram do imaginário popular, outras tinham que ver com a própria história do país e das suas vivências. E, portanto, esse contexto era muito mais importante para explicar a experiência estética, digamos assim, que o público poderia ter. Eu lembro-me, por exemplo, sei lá, quer o bordado tradicional de Viana do Castelo, não é? Quer a filigrana da Liliana Guerreiro. Portanto, tudo isso tinha uma história para contar. E, portanto, na altura fizemos coisas muito básicas. Estou a falar no ano em que nasceu o Facebook, portanto, já foi há muito tempo. Fizemos catálogos para apresentar os artesãos, até fizemos logos para eles. Tínhamos uma galeria no website da Federação que falava um pouco da história por trás de cada obra. Isto em 2003, 2004. Okay? O que eu vejo agora é que não mudou muito. Portanto, ou seja, a inovação na comunicação ainda não está no nível que poderia estar. Depois foi muito engraçado, entretanto, infelizmente, como disse, o Miguel Oliveira faleceu e eu fui parar outras bandas, voltei para o jornalismo e, entretanto, tive uma experiência numa revista londrina. Eu era correspondente portuguesa, que era a International Arts Manager Magazine, e aí apercebi-me dos grandes lobbies que existem na área das artes e da cultura. Portanto, aí apercebi-me que há vários poderes, embora isto seja para outra conversa,
E também me apercebi porque é que, obviamente, era tão fácil para alguns artistas terem visibilidade e outros não. Bom, mas a conversa é sobre comunicação de artistas e eu queria só, acho que se for muito simples, acho que conseguem apreender a informação que eu quero passar. Eu queria passar 3 mensagens muito importantes e depois posso aprofundá-las na conversa. A primeira é, independentemente do artista que é, independentemente da área em que atua, há necessidade de comunicar em ambiente digital, portanto, não há dúvida. Os artistas têm de comunicar para o público o conhecerem. A necessidade de enriquecer a experiência estética do público, e isto é muito importante quando se trata de arte conceptual, já lá vamos. E depois, muito importante, a necessidade de se organizarem, porque é muito mais fácil para o público entrar numa plataforma e ver vários artistas, por exemplo, conhecer vários artistas, do que estar a acompanhar uma a uma cada website de artista. E, portanto, os artistas têm de se organizar. Passando à primeira parte, ou seja, a necessidade de comunicar. Muitos artistas em geral acham que comunicar massivamente vai deturpar a essência da sua obra. Portanto, isto é sempre uma coisa que eu ouço muitas vezes. Como é que eu vou trair a minha obra, eu não quero vender a minha obra, etc, etc, etc. Ora, os artistas podem inovar, quer para gerar valor económico, quer para gerar valor social. Portanto, comunicar não é uma perversão económica. Depois, se o artista, portanto, o artista está ligado a uma prática, essa prática pressupõe expressões artísticas, essa prática pressupõe uma comunicação. Portanto, logo a partir daí o artista já está a comunicar. Simplesmente o que eu defendo é que tem de comunicar de maneira a envolver os seus públicos. E essa comunicação hoje passa muito pela experiência digital. Portanto, um artista que não tenha presença digital, e não estou a dizer que todos têm que ter páginas de Facebook, não é isso que eu estou a dizer, até porque muitas vezes, isto é uma provocação que eu vou dizer, muitas vezes o facto de terem canais que depois não os sabem usar acaba por prejudicá-los, mas tem que ter pelo menos um website, tem que ter uma plataforma onde possam apresentar as suas obras. Isto porquê? Porque hoje nós temos que ter em conta que o espaço público é a internet. Tal como o espaço público de um museu, o espaço público hoje de um museu não é só o espaço do museu. Começa logo quando as pessoas interagem com a obra e muitas vezes começam no website do próprio museu. Por outro lado, portanto, isso é a primeira mensagem. Os artistas têm de comunicar, têm de encontrar uma estratégia de comunicação sólida e consistente. Portanto, muitas vezes eu vejo criadores que têm páginas de Facebook como artistas, mas depois o que colocam lá são muitos devaneios pessoais e isso acaba por entrar em contrassenso com a própria estratégia de marca, não é? Porque, obviamente, que o público pode gostar da obra, mas pode não gostar propriamente dos devaneios psicológicos que o artista tem, portanto tem que se ter algum cuidado. E depois, o artista não pode esperar que o público o compreenda só pela obra que expõe. Não é? Isso é muito polémico hoje em dia, por causa da arte contemporânea. Quando vamos a um museu, nós temos sempre ouvimos sempre pessoas a dizerem, mas porque é que isto é uma obra de arte? Eu fazia isto melhor do que o artista, ou a minha avó também fazia isto, não é? É o que se ouve. Portanto, isto é sempre... é o contrassenso da arte conceptual, mas o que é necessário comunicar ao público, e isto também já se prende com a educação para a arte, e os artistas também fazem parte dela, okay? Portanto, o artista não só comunica, como também fomenta a educação artística. O artista tem que facilitar a compreensão da mensagem da sua obra. Não é? Portanto, se eu olhar para como havia há muitos anos no Museu de Arte Moderna em Sintra, à entrada estava aquilo que parecia um monte de lixo, não é? E quem não lia a folha de sala dizia isto é um monte de lixo. Só quando percebia o que é que o artista queria passar com aquela obra, é que de facto depois poderia
avaliar se sim ou não, se a mensagem estava a ser bem passada. E, portanto, isto é um dos pontos essenciais. Hoje é preciso fomentar contar uma história ao público, não é? Para o público não pensar que todos somos aqui Andy Warhols a fazer urinóis, não é? Porque há muita gente que ainda não percebeu essa questão. E, portanto, tem de contar uma história, não é perversão, é mesmo isto. Por último, só as grandes ideias, tem de se organizar, porque só se organizando é que tem acesso a bons exemplos. Eu já tive várias experiências com artistas que pensam que conseguem fazer tudo sozinhos e não conseguem, ok? É muito mais fácil conhecer pessoas, conhecer novas formas de envolver o público, novas formas de se expressarem para além das suas práticas artísticas, porque a verdade é que toda a gente critica, embora isto já é um pouco o tema da Catarina, mas toda a gente critica que o cinema e a música mainstream são as áreas artísticas que mais têm lugar nos média, mas a verdade é que também são aquelas que têm estratégias mais concertadas, não é? Portanto, mais facilmente chegam às próprias rotinas jornalísticas. Aliás, a pandemia até foi muito engraçado, porque nasceram nas redes sociais, principalmente no Instagram, várias páginas neste caso, não só de artistas, mas basicamente muitos criadores de joias, portanto, mais relacionados com o consumo. Estou a lembrar-me da Fábrica Portuguesa, por exemplo. Ou seja, são plataformas que simplesmente reúnem os artistas e que fazem mostras, não é? Tal como existe a FIL, ou a Feira da Arte, que eu agora não me lembro qual é aquela feira de arte muito importante que há aqui em Lisboa, e simplesmente fazem mostras online. Portanto, há uma necessidade de nós, de os artistas exatamente, é arco, de os artistas se organizarem. Portanto, eu deixo aqui estas 3 grandes mensagens, está bem? E passo a palavra à Catarina. Pronto, é que a gente desativa isto, que é para não se ouvir os barulhos aqui do computador. Boa tarde, eu comecei vou também fazer um bocadinho de pré-história, arqueologia. Também comecei a trabalhar na secção das artes, na altura do Diário de Notícias, na minha primeira passagem pelo jornal. E uma das coisas que se discutia na altura e que continuamos a discutir hoje é precisamente aquilo que a Dora falou, que é o valor comunicacional da arte e até que ponto é que isso modifica, não modifica. A arte é arte se for sozinha, se for solitária, se não comunicar não é arte, se comunicar deixa de ser. E uma das questões que mais se coloca do lado dos jornalistas é precisamente a diferença da linguagem e aquilo que é a linguagem jornalística e aquilo que é a linguagem artística e a confluência ou não destas duas esferas. Isto porquê? Porque o jornalismo, e agora vou falar deste lado, porque é o meu lado, é uma linguagem simplificada, é uma linguagem para explicar o mundo, é uma linguagem para traduzir o mundo e tem como base, apesar de nós tentarmos que não seja totalmente massificado, e há hoje em dia muitas verticalidades no jornalismo, há jornalismo muito especializado, a sua base é sempre o mínimo denominador comum para o máximo para a maior audiência possível. E é por isso que muitas vezes o jornalismo embate na linguagem artística, porque às vezes tenta explicar aquilo que os artistas não querem que se explique e que consideram que é uma profanação da sua obra essa explicação. E eu acho que há aqui aquilo que a Dora disse, eu ouvi ela dizer essa expressão agora no final, que é o contar de uma história. Porque, na verdade, se há algum valor social na arte que alguém quer fazer, esse valor social pode chegar a mais gente se transformar numa qualquer narrativa. E aquilo que ela disse também sobre a folha de sala e o monte de lixo, ou a explicação desse monte de lixo,
está aí também a descrição de como é que se acede mais facilmente ao mundo dos mídia e ao mundo da comunicação, assim haja interesse. Ou seja, o meu conselho para quem quer divulgar alguma coisa relacionada com a sua obra é transformá-la e traduzi-la para as pessoas e para aquilo que ele próprio tentou significar com essa obra, com que o artista tentou significar com essa obra. Nos últimos tempos, com algumas exceções, estou a pensar no Expresso e no Público, a maior parte dos órgãos de comunicação social sofreram cortes muito graves. Isto são coisas de Lana Caprina, mas foi o que aconteceu. E o que aconteceu foi que algumas secções, nomeadamente as artes, o internacional, mas sobretudo as artes, perderam muitos jornalistas. Há hoje em dia muito menos jornalistas ligados à cultura e à arte do que havia. E isso significa também que do vosso lado, do lado dos artistas, vão ter que se confrontar com pessoas com menos experiência, vão ter que se confrontar com pessoas com menos know-how, com menos cultura, com menos background, com menos contexto sobre aquilo que se faz, sobre as tendências, sobre aquilo que existe de história de cultura e de história da arte. E, portanto, isso ainda torna mais necessário que se conte essa história de forma cada vez mais clara e que se explique melhor o que é o objetivo e o valor social e o valor artístico de uma obra de arte. E se isso é fácil de fazer, como a Dora disse, numa narrativa linear como é o cinema, ou a televisão, ou as séries televisivas, ou até a música, porque os músicos têm na sua base a comunicação como... A comunicação é uma das bases do seu trabalho. Noutras artes mais complexas, nomeadamente, e até posso falar de uma que não é totalmente não linear como a literatura, é mais difícil chegar, é mais difícil perceber e é mais difícil passar a mensagem. E, portanto, aquilo que eu aconselhava, como diz a Dora, é profissionalizar essa comunicação, mas eu não sei se é sozinho, se é acompanhado, se é como for, mas de uma coisa tenho a certeza: se a narrativa for clara e se o contar da história for interessante e se tiver valor social, valor para o tal mínimo denominador comum de que eu falava, é muito mais fácil falar com jornalistas do que se a comunicação for confusa, for complexa, for sobretudo, como ela dizia, acho que a Dora falou disto, se for sobretudo fechada para um certo meio. Mas também, se o objetivo for que seja esse meio se esse meio for o objetivo, digamos assim, também é possível que isso aconteça, e aí acho que sim, as pessoas podem querer manter-se fechadas, ninguém é obrigado a massificar a sua mensagem, não é? Se sentir bem assim, se fizer a sua vida assim, pode ser. Quem quiser de facto abrir a sua mensagem, chegar a mais gente e torná-la mais importante na sociedade, tem que construir uma narrativa à volta dessa sua obra, tem que explicá-la, tem que traduzi-la, e assim será mais fácil chamar. E eu não estou a dizer com isto que os jornalistas não o compreendem. O que eu estou a dizer é que a linguagem do jornalismo é essa. Eu não disse... Se nós lermos muitas revistas internacionais de arte ou os próprios grandes jornais como o Libération ou o New York Times ou até a New Yorker, o que nós temos sempre é raro ler-se um texto, seja ele sobre o que for, seja sobre uma coisa que é simples, seja sobre uma coisa que é complexa, que não se perceba, porque essa é a linguagem do jornalismo, é a explicação e a tradução. E, portanto, os artistas que queiram que essa divulgação seja feita têm que se adaptar a essa linguagem, porque ela é o que é e não vale a pena lutar contra ela, não sei que de facto não a queiram usar. Mas aquilo que a Dora disse sobre a presença digital e a pegada digital, e isso é muito importante. Eu ainda ontem estava à procura de grafiters de Lisboa, e há muitos grafitas que não têm página, e faz toda a diferença, por exemplo, consultar-se uma página de um Bordal 2 ou de um Vils e ver a obra deles toda documentada, ver a história, lá está, a narrativa da sua carreira, ver a forma como eles interagem com o mundo, e está lá. É como se fosse uma espécie de uma biblioteca da vida, não é? Uma biblioteca daquilo que a pessoa fez, da vida que ela teve, e a presença digital, mais uma vez, clara, concisa e com uma panóplia de obras que eu consiga perceber qual é o percurso do artista, é uma das coisas mais importantes hoje em dia, também para os jornalistas
quando estiverem a trabalhar sobre essa obra e essa pessoa. Eu acho que não vou falar agora muito da questão dos coletivos, que a Dora falou, porque acho que deixamos isso um bocadinho para mais tarde, não é? Uma vez que estamos num momento em que esse coletivo é cada vez mais importante, não é? Bem, eu estou aqui a ver que já há algumas perguntas da audiência. A Joana Casado está a perguntar como é que um artista pode educar o público através da comunicação? Se existem táticas ou boas práticas? Bem, há muitas práticas. Eu se calhar vou dizer aquelas que podem ser muito básicas, mas nas quais os artistas falham muito. Portanto, parecem básicas, mas não são. A primeira é, obviamente, como a Catarina estava a dizer, não ter uma presença digital. Portanto, eu quero conhecer o artista, eu quero conhecer a sua obra, quero conhecer porque é que ele fez aquilo e não outra coisa. Ou seja, eu quero conhecê-lo, não é? Tal como nós, quando, por exemplo, nós estamos a ler um livro, nós queremos conhecer o escritor por trás do livro. E muitas vezes os artistas visuais, e porque sei que a audiência desta conversa se situa muito nessa área, muitas vezes os artistas visuais não se dão a conhecer. Portanto, essa é uma tática. Depois, outra tática muito importante é a consistência. Muitas vezes eu vejo bons artistas a criarem páginas de Facebook ou páginas do Instagram ou até websites que funcionam muito bem na primeira semana, mas que depois desaparecem. Eu sempre que eu vejo um artista que não atualiza a sua página de Facebook ou Instagram há 4 meses, eu penso, ok, morreu. Ou foi fazer um retiro para a Amazónia. Portanto, esta inconsistência, não é, na comunicação faz com que também o público pense que há uma inconsistência na própria prática artística. E, portanto, a partir do momento em que se estabelece um diálogo em ambiente digital, e isto é muito importante, esse diálogo tem de ser mantido. Portanto, por isso, outra tática é não disparar para todos os lados. Muitas vezes também se vêem artistas a ter tudo e mais alguma coisa, é o Tumblr, é o Instagram, é o Facebook, e depois não têm tempo para estar a atualizar todas essas páginas. Portanto, é muito melhor, muitas vezes, apostarem em poucas plataformas, mas boas. Ainda, respondendo aqui à Joana, outras boas práticas. Outra boa prática, e para quem tem recursos financeiros, é escolher uma agência de comunicação que saiba comunicar cultura e arte. Muitas vezes, e eu já passei por agências de comunicação e publicidade, portanto, fui alguns anos copywriter, e havia aquela tendência de que o copy de grande consumo, portanto, a comunicação de grande consumo é que deveria servir a todos os nichos. Isto aconteceu na saúde e também aconteceu na cultura. Isso é um erro crasso, porque o público da cultura não é o público do grande consumo, não é o público heterogéneo, e, portanto, tem que se conhecer muito bem a agência de comunicação com a qual se trabalha, porque se a agência de comunicação não conhecer bem o artista, nunca vai comunicar bem também a sua obra. Se não houver uma agência de comunicação por trás, então, ou alguém que faça a gestão do marketing e da comunicação, então tem que haver mesmo esta consistência de não apostar em tudo e de conseguir reunir algumas estratégias a longo prazo. Eu acho que muitas vezes o que falta, e eu não quero aqui entrar noutra polémica, mas muitas vezes o que falta aos artistas é aquilo que falta também aos jornalistas, atenção, que querem fazer novos negócios. Um artista poderia fazer uma coisa tão simples como um business model canvas. O que é isto? Um business model canvas é um modelo de negócio. Há um template online, portanto, é uma coisa muito básica. É uma coisa muito básica, mas ninguém gosta de a fazer, porque isso implica uma pessoa confrontar-se com os seus próprios receios e com os seus próprios medos.
Um Business Model Canvas obriga alguém de qualquer área a pensar qual é a minha proposta de valor, o que é que eu quero passar, qual é o meu produto e qual é o meu público-alvo. E muitas vezes é aqui que nós bloqueamos. Nós não sabemos quem é o nosso público, não sabemos para que público é que estamos a comunicar e também não sabemos o que é que o nosso produto tem de diferente em relação ao outro, não é? E, portanto, eu acho que é muito importante um artista fazer um modelo de negócio, um business model canvas, está bem? Eu já estou aqui, Catarina, a imaginar, a rir. Mas é verdade, os artistas têm mesmo de fazer isso. E isso até responde aqui à pergunta que o João Pedro Marafusta Bernardo colocou. Como conhecer o público, como rentabilizar uma página quando se chega a um público até pode custar, mas não adquire. Ora, foi o que eu disse. Primeiro, não se lança uma página e acabou. Portanto, o lançamento da página é só o princípio. Muitas vezes o público só adquire, isto respondendo claramente ao João, só adquire depois de muitas visitas à página, ok? E, portanto, se ele não sentir confiança na página, se ele não sentir que está a adquirir a obra e uma boa experiência, essa página nunca vai ser rentabilizada. Depois, obviamente, que tem de procurar, tem de conhecer o público. E conhecer o público é questionar o mercado, é perceber quem é que gosta de determinados, quem é que gosta daquela área, quem é que não gosta. Muitas vezes nós não conhecemos as pessoas que nos rodeiam, não vivemos na nossa bolha. E, portanto, é mesmo muito importante rentabilizar. Eu não digo rentabilizar a página, nem é enriquecer a comunicação e depois o resto aparece automaticamente. Se eu puder meter aqui uma colher nesta questão que o João Pedro fala, há maneiras, através do Facebook, é provavelmente a ferramenta mais desenvolvida para conhecer públicos. Tem, por detrás daquilo que é o habitual uso que toda a gente faz do Facebook, há um uso profissional, no sentido de chegar a pessoas que podem estar mais disponíveis. Vocês todos conhecem o escândalo da Cambridge Analytica e a eleição do Donald Trump e o Brexit basearam-se nisso. Há ferramentas profissionais que normalmente são pagas, mas são muito pouco pagas, não são muito baratas comparadas com outras que existem, de conseguir chegar a públicos que estejam interessados naquilo que é o nosso objetivo. Mas lá está, como diz a Dora, para isso nós temos que saber qual é o objetivo e o que é que temos para vender, tal como qualquer órgão de comunicação social faz, divulgando as suas peças, os seus artigos, de acordo com as suas audiências. No fundo, nisso somos iguais, jornalistas e artistas, não é? Temos os nossos públicos e as nossas audiências. E há o CrowdTangle, há várias formas que, se toda a gente for por trás do Facebook, ou Facebook Business, por exemplo, tem lá maneiras de identificar pessoas que estejam interessadas naquilo que nos interessa. Agora, para isso, tem que saber o que é que nos interessa e o que é que interessa, a quem é que a nossa obra pode interessar. Esta pergunta que a Isabel Lima coloca é muito interessante e muito pertinente. Ela pergunta: como os artistas precisam de tempo para criar, será importante terem um agente, ainda que numa vertente adaptada às suas necessidades? Esta pergunta é um pouco difícil de responder. Porquê? Porque eu diria que à partida, que há exceções, o artista é a melhor pessoa para explicar a sua obra, não é? Contudo, muitas vezes, e como a Catarina disse, como o artista está muito metido na sua bolha, não consegue transmitir de uma forma clara as suas práticas artísticas. E, portanto, nesse sentido, sim, será bom ter um agente ou uma agência de comunicação por trás. Agora, é muito importante conhecer essa relação e perceber que essa relação tem de ser, ou seja, não pode ser uma relação de agência-cliente, porque a comunicação de cultura não se faz assim, não se faz numa perspectiva de puro negócio, puro consumo para cliente. Não é assim. Há uma história que se vai construindo, há um diálogo. Isto é um pouco como
como aliás os jornalistas, não é? Ou seja, os jornais também não têm um produto para oferecer, têm um serviço. Não é? Portanto, tem que ser essa a lógica. Bem, isto são tantas perguntas que eu acho que nós vamos passar a hora a responder a perguntas. Bom, perguntam, como é que conseguimos chegar aos jornalistas? Catarina, esta é para Onde é que ti. está essa? Eu não estou a ver essa. Esta chegou-me pelo Facebook. Ok. Pronto. Porque eu não estava a ver essa, estava a ver que estas eram todas muito específicas das artes. Lá está, o que a Dora disse sobre os agentes e as agências de comunicação, essa é a forma mais simples e rápida de chegar aos jornalistas. Porquê? Porque as agências normalmente já têm os canais aliados com alguns jornalistas que são especialistas em determinadas áreas, nomeadamente mesmo dentro das artes, há pessoas que são especialistas em artes visuais, literatura, cinema, fotografia, seja o que for, ou escultura, o que for. E, portanto, é mais fácil chegar até aos jornalistas com uma agência de comunicação. Quem não tem esse know-how é investigar. Há maneiras de investigar, há uma coisa que irrita muito os jornalistas, que é a forma como as pessoas chegam até eles sem lerem os produtos que eles fazem. Há pessoas que pretendem divulgação de coisas e não sabem o que é que os jornalistas fazem. E não é difícil, basta analisar um mês de trabalho para perceber que área é que as pessoas estão a cobrir, não é? E, portanto, sabe-se quem é que faz saúde, quem é que faz educação, quem é que faz artes. E, nesse sentido, se um artista quiser pôr só a esse trabalho, é ver quem é que faz a área que ele faz, em que ele opera, e mandar um e-mail. Os e-mails normalmente são públicos, estão nas páginas. Depois também, muitas vezes perguntam-me qual é o e-mail, qual é o teu e-mail? O meu e-mail está no jornal. Aliás, está lá através da ficha técnica, está lá o e-mail de toda a gente. Pronto, manda-se um e-mail, pergunta-se se pode marcar uma conversa ao telefone, convida-se para uma inauguração, uma apresentação da obra, pergunta-se se quer fazer uma entrevista, mas lá está, tem que se contar uma história para que a pessoa fique interessada nisso. Mas não é difícil. Se a história for boa, o jornalista vai atrás. O problema é que muitas vezes a história não é boa. E como diz a Dora, muitas vezes a história não é boa porque está subvalorizada. Ou seja, as pessoas não sabem valorizar, não sabem contar a história daquela obra porque, não sei, porque têm preconceitos, porque acham que não devem contar uma história, porque há aquela velha questão se é o significante, se é o significado, e portanto há esse pejo, não é? Mas se não houver esse pejo, é contar uma boa história e mandar um e-mail ou ligar ou saber quem é a pessoa que faz aquela área e tentar entrar em contacto direto. Porque apesar das redes sociais, também há maneira de fazer isso, não é? Nas redes sociais é mandar um e-mail, mandar uma mensagem através do Facebook ou do Instagram ou etc. As pessoas são quase todas públicas e têm perfis públicos. Apesar das redes sociais e tudo isso, é muito fácil chegar até às pessoas nas relações 1.0 sem mediação. É mesmo muito fácil. Então, vamos ver aqui se não nos escapa nenhuma pergunta. O Nuno Pinto de Sousa está a perguntar porque é que os consumos de cultura, o facto de serem tão baixos, se deve a uma questão de educação ou lacunas de comunicação. Bem, eu diria que são as duas coisas, mas também, isto às vezes é uma falsa questão, atenção. Muitas vezes nós temos a ideia de que os consumos de cultura são muito baixos e não são. Há muitas áreas em que o consumo de cultura aumentou significativamente, e se basta ler alguns relatórios sobre os públicos da cultura em Portugal e lá fora. E, portanto, eu acho que, aliás, não acho, porque há estudos sobre isso, os setores onde a cultura tem atravessado maiores dificuldades é precisamente a do teatro, não é? As artes performativas, as artes visuais, não falando do design nem da publicidade, porque fazem parte das indústrias criativas, mas é precisamente a questão das artes visuais contemporâneas. E aí eu acho que sim, é uma falta de comunicação e de educação para a arte contemporânea. Porque, na verdade, e eu digo isto sempre aos meus alunos, nós quando vamos ver um filme, não é, um cinema, ou estamos a ver uma série, nós falamos muito sobre isso, nós trocamos impressões, saímos da sala de cinema e vamos ver
a crítica que foi publicada por este e por aquele. Ou seja, há uma procura, não é? De tentar compreender a obra. E estamos a falar de um filme ou de uma série. Isto acontece com uma exposição no museu. Portanto, eu raramente, quando vou a uma exposição no museu, tenho alguém com quem falar, trocar impressões, ou não tenho blogs e websites de reviews dessa exposição. Não há, tal como há no cinema e nas séries. E, portanto, aí faz falta a comunicação massiva, não é? Porque, obviamente, que se eu estiver... Porquê é que as plataformas de streaming têm tanto sucesso hoje, o Netflix e a HBO? Porque toda a gente fala delas também, não é? Porque, como é óbvio, porque elas estão sempre presentes no Instagram, eu estou a ver quais são as séries que estão a estrear-se agora, e depois tenho um amigo a falar dela, e depois vou ao jornal e tenho esses conteúdos patrocinados ou não, ou são críticas. E, portanto, as artes performativas, portanto, falando apenas do teatro, da dança ou da música clássica, não têm esse nível de exposição e discussão que o cinema tem, certo? E, portanto, se nós começarmos a cultivar isso, ou seja, se tornarmos a discussão sobre estas práticas artísticas uma coisa do cotidiano, não é? Mas isto não se faz numa semana, provavelmente daqui a uns tempos já estaremos também a falar de uma exposição, de um artista, etc., como falamos de uma série. Há exceções, por exemplo, eu lembro-me quando o Bordal II fez aquela exposição, já não me lembro onde é que foi, para a área de Santos, ou Marvila, já não me lembro, há uns 2 anos ou 3, toda a gente falava nisso, mas isto são casos muito particulares. Ou então a questão do Wild. Portanto, essa discussão tem que se tornar mais... em inglês há uma palavra muito boa para isso, que é ordinary, não é? Que em português seria ordinária, mas não é isso que eu quero dizer, ou seja, uma coisa normal do cotidiano. E, portanto, eu acho que isso se faz não só através da educação, da comunicação, mas de todas as indústrias que estão ligadas aos conteúdos simbólicos. Estou a falar de jornais, estou a falar de revistas, estou a falar de todas as plataformas. E os próprios artistas também têm, obviamente, um papel nisso, não é? Fazerem parte, tornarem-se parte do cotidiano das pessoas. Não sei, Catarina, se queres acrescentar alguma coisa. Não, eu também acho que tem as duas coisas. Eu acho que é mais... Acho que eu diria que 99% dos problemas de Portugal têm por base a educação e a forma pouco criativa como a educação é dada, como é que uma educação se desenvolve, não é? Todos nós que temos filhos e sobrinhos e primos, etc., na escola, vemos como é que continua a ser um método Master Dixit e pouco mais, não é? E pouca criatividade e pouco incentivo à criatividade. E isso não é só... e depois as notas não são assim tão más e ficamos bem colocados no PISA, etc., lá nas medidas internacionais, mas a verdade é que nós vemos, por exemplo, nos jornalistas que nos chegam às universidades e depois aos jornais, na falta de criatividade que têm e na falta de empreendedorismo, Nós não falamos aqui desta palavra, empreendedorismo, não é? Mas um artista também é um empreendedor, não é? Porque é que o Vils dá nas vistas? Porque é um empreendedor, porque começou a fazer uma coisa diferente, porque a sua obra fala por si, porque se percebe que ele não está a pintar quadros, não é? E é fácil pegar numa coisa que é o homem que mordeu o cão e não o cão que mordeu o homem, não é? O Vils é o homem que mordeu o cão. E os jornais e a comunicação social agarram no que não é normal. É por isso que tantas vezes acabam por agarrar em coisas que são negativas, não é? É também por isso, porque tem essa função de ver o que não é banal. Tu estavas a falar da banalidade da arte. São duas coisas um bocadinho diferentes, não é? Nós estamos a falar da banalidade da arte para as pessoas, na vida das pessoas, na sua presença na vida das pessoas, mas num sentido muito simples de nos ajudar a compreender o mundo. Não é nada mais que isso. A arte é compreensão do mundo. A arte é uma forma de olhar para o mundo e de o analisar melhor. E isto é uma das coisas que os artistas mais têm que explicar às pessoas porque é que eles são importantes. É porque eles ajudam a perceber o mundo. Não é? Então estamos todos curiosos o que é que o Covid-19 vai dar em termos artísticos. Não é? Porque eu quero ler romances em que este distanciamento social, esta forma de nós agora estarmos aqui, estaríamos numa sala onde estaríamos a beber um copo todos juntos, não é? E agora estamos aqui fechados nas nossas casinhas a comunicar, até de forma um pouco ridícula, não é? Se fosse antigamente diríamos isso, não é?
Estás a falar para um ecrã, estou aqui sozinha em casa a falar para um ecrã, isto é tudo ridículo, não é? É verdade, é verdade. E, portanto, é essa forma de explicar o mundo, que seja por um rabisco, seja por uma obra de arte, seja por um romance, seja por uma peça. Porque é que nós gostamos das séries de televisão? Porque elas, quais são as melhores séries de televisão? São aquelas que, tendo um princípio, meio e fim, nos ajudam a conhecer o mundo, a explicar o mundo. Nem que seja pelo absurdo, nem que seja por uma fantasia, nem que seja por uma distopia, não é? Portanto, e isso é, no fundo, aquilo que tu falavas da banalização. Por outro lado, é mais fácil chegar aos jornais quando se tem uma forma diferente e muito única de comunicar, não é? Por isso é que um artista com uma voz extraordinária ou com uma obra extraordinária, um músico, não é? Vai chegar mais facilmente à comunicação social. Não só por aquilo que ele canta e pelo valor intrínseco da sua obra, mas também por aquilo que é o contexto dessa obra. Eu tirei o curso na Nova, de onde vem a Dora, e onde o estruturalismo reinava. E, portanto, a ideia do contexto e da pragmática da comunicação só aparecia no último ano em que eu lá estudei. E, portanto, esta dicotomia entre o valor intrínseco da obra e o seu contexto é uma dicotomia que existe em toda a comunidade artística, não é? E é muitas vezes o que a impede também de chegar aos jornais e de perceber e de fazer com que esses jornalistas, em primeiro lugar, sejam transmissores dessa comunicação e dessa informação. Mas, portanto, eu acho que aquilo que a Dora disse é exatamente, como é que eu vou dizer, todas estas ideias se complementam, não é? É preciso haver uma habituação das pessoas para com as obras, a obra de arte, aquilo que é essa compreensão do mundo de forma diferente, e depois, quanto mais diferente ela for em si própria e mais transmitir a diferença, mais fácil será comunicá-la em mass media, que é do que estamos a falar. Mas é preciso não esquecer, hoje, acho que é bom dizer isso, a ideia do mass media está um bocadinho overrated, não é? Não é preciso aparecer nos jornais. Há montes de sítios onde se pode comunicar sem ser contra mim falo, não é? Ou não? Há blogs, há redes sociais, não é? Há formas, como a Dora disse, se for bastante... como é que tu disseste, usaste um adjetivo tão bom? Coerente. Coerente. Sim. Coerente. Se for coerente e se te fizer uma obra também nas redes sociais interessante, as pessoas vão lá, vão aparecer, vão comunicar, vão ter comunicação. Vocês viram o que aconteceu recentemente em Portugal. Não vou dizer que é uma obra de arte, mas é uma obra de comunicação. O bicho, como é que o bicho morde? Como é que o bicho não sei o quê? O Bruno Nogueira, como é que o bicho mexe, exatamente. O Bruno Nogueira falava sobre nada. E era interessantíssimo ouvi-lo, porque ele estava ali a fazer uma obra de comunicação. Não era uma obra de arte, mas era uma obra de comunicação. E teve 180 mil pessoas a falar sobre sexo da forma mais básica, às vezes, não é? Eu gosto imenso de Bruno Nogueira e sou fã há muito tempo. Acho que ele é um trabalhador nato e nada daquilo é por acaso. Mas o que é certo é que o nada ser por acaso, na banalidade, é a obra dele, porque ele já tinha feito isto naqueles reality shows fingidos e etc. Não é? E ele criou ali uma obra sobre nada, portanto, ali o que estava era a empatia da comunicação e, portanto, os artistas não precisam se calhar tanto assim do jornalismo, porque se eles têm se o objetivo deles não é um público tão massificado, então há outras formas de chegar a ele sem ser o jornalismo que esse sim, por definição, é massificado. E, portanto, o Twitter, o Facebook, o Instagram, agora os TikToks da vida, os Telegrams, etc. Não é verdade? Todas estas formas de chegar às pessoas são muito mais engajativas, são muito mais envolventes do que os mass media, que são meios de comunicação. Infelizmente, em Portugal não temos aquilo que a Dora falava no início, que era os meios de comunicação mais hiperlocais, mais ligados à cidade, ao sítio onde nós estamos. E, por exemplo, nós vemos em Nova Iorque, que é uma enorme cidade, e havia, por acaso acho que já fechou, havia a Village Voice, que era um meio de comunicação social
de uma zona da Village, da Greenwich Village e da West Village, que tinha precisamente porque Nova Iorque tem uma comunidade artística gigantesca, falava muito para essa comunidade artística, mas há muitos jornais locais nesses sítios que em Portugal não existem. Mas o Facebook funciona muito nesse sentido, ou seja, há grandes comunidades dentro do próprio, pequenas comunidades dentro do próprio Facebook de gente ligada. Agora, há uma coisa muito importante, naquele Business Model Canvas que a Dora fala, e que eu devo ser uma das 3 jornalistas em Portugal que conhece e faz e já ouviu falar, é verdade. Há uma parte que diz reach, que é sobre distribuição e chegar às pessoas. A forma de, por exemplo, quem daqui é que já fez uma newsletter que chegasse aos seus clientes habituais? Quem daqui é que trata das pessoas que têm os seus quadros em casa como parte de uma comunidade? Quem daqui é que guarda os e-mails de quem visita as suas exposições? Quem daqui é que no Facebook faz referência a números de telefone para fazer um grupo do WhatsApp? Portanto, todas estas coisas, que são muito básicas de uma criação de uma comunidade, ajudam imenso quando se é um artista, não é? Pensem nisto. E também porque não fazerem um curso de marketing digital? Não é nenhum drama, há cursos de uma semana, por exemplo, que explicam como é que se chega às pessoas, porque, tal como os jornalistas, os artistas também não têm, por tradição, a ideia de chegar às pessoas. Não fazem isso de uma forma ativa. Os jornais também não fazem. Os jornais não sabem quem são o seu público, só recentemente é que começaram a fazer. E há maneira de fazer isso. Opa, Ana, tens que me deixar aqui e responder à Lígia Fernandes, que eu estou com uma vontade imensa de responder. Eu não me esqueço. Mas olha, do que eu quero dizer, está ótimo. Só tens 5 minutos para responder à Lígia Fernandes, está bem? Ok, está bem. 2 minutos. A Lígia Fernandes diz, pergunta de que forma é que as universidades poderiam colaborar mais, por exemplo, alunos de jornalismo ou curadoria colaborarem com alunos de design, audiovisual, etc. Ora, eu não quero fazer publicidade à Nova, ok? Porque eu já disse tudo mal da Nova. Eu e a Catarina somos de lá, mas há uma pós-graduação em Comunicação de Cultura que arrancou no ano passado, que precisamente tem essa perspectiva, ou quer ter essa perspectiva transdisciplinar. Até posso dizer-vos que estava prevista uma conferência para maio, precisamente com bolsas de projetos, ou seja, os alunos desenvolveram projetos este ano maravilhosos na área da cultura e na área da comunicação de cultura, e portanto nós íamos também mostrar esses projetos para, na eventualidade de haver investidores, ou então mostrar até às próprias organizações para as quais eles fizeram projetos, porque muitos deles pegaram em projetos já existentes, portanto fizeram um mapeamento de um bairro, de um museu, etc., e identificaram necessidades de intervenção cultural através da comunicação. Portanto, a intervenção cultural na pós-graduação é sempre através da comunicação. E devo dizer que eles fizeram coisas maravilhosas. E, portanto, eu acho que sim, que nós poderíamos fazer, como é que eu ia dizer, fazer grupos em que os próprios estudantes utilizavam como objeto de intervenção um projeto de outros alunos de outras universidades. Agora, esta questão interdisciplinar é muito recente e é muito difícil abrir as universidades ao exterior. Eu e a Catarina temos a sorte de estar numa que, de facto, tem feito essa tentativa. Nós temos parcerias com a Câmara Municipal de Lisboa, com a EGA, que fazemos muitas coisas para o exterior. Temos parcerias com meios de comunicação social, já tivemos com o Diário Notícias, mas muitas vezes o que acontece é que a linguagem académica é um pouco diferente da linguagem do público em geral. E, portanto, é necessário fazer quase uma comunicação de ciência, não é? Ou seja, conseguir estabelecer o diálogo entre pessoas que estão habituadas a uma linguagem académica e pessoas que querem resultados práticos. E isto também responde à primeira pergunta da Lígia Fernandes.
claro que há uma divergência muito grande entre as linguagens académicas e as linguagens de candidaturas a projetos artísticos. E eu digo-vos já que as candidaturas a projetos, quer sejam artísticos, quer sejam de qualquer outra natureza, é das coisas mais complicadas que há. E, portanto, uma das coisas que nós vamos aprendendo quando estamos na universidade ou em qualquer outro sítio é ir tendo nãos a candidaturas a financiamento. E, portanto, vamos aprendendo com isso. Isto também me leva a outra coisa. Obviamente que nós devemos candidatar-nos sempre que há a fundos do Estado, mas também temos de procurar outras formas de termos recursos financeiros, porque a dependência do Estado cria-nos uma grande ansiedade, não é? E, portanto, não podemos viver só do Estado. Eu também vou contar aqui outro momento da minha vida que foi muito angustiante, precisamente porque a dependência do Estado era total. Nessa federação onde trabalhei, a certa altura eu desvinculei-me, mas eu, o presidente e outras pessoas decidimos criar uma revista sobre artesanato. Portanto, e a revista, nós concorremos a fundos, a revista foi aprovada e depois aconteceu-nos aquilo que acontece a muitos artistas em Portugal, que passam recibos verdes e demoram anos a ser pagos pelo Estado e, entretanto, têm que pagar o IVA. Não sei se já vos aconteceu. Bom, nós começámos a trabalhar, tínhamos o número 0 feito, tudo feito, mas tínhamos, portanto, aquilo eram fundos europeus. Eu lembro que na altura paguei um recibo verde de milhares de euros, entretanto o Estado nunca mais dava o dinheiro, como é óbvio, atrasa-se sempre, e eu tive que pagar o IVA. Entretanto, o governo mudou e o novo governo, que eu não vou dizer qual é, cancelou todos os apoios de fundos europeus. Ou seja, como sabem, nos fundos europeus Portugal tem que dar um X, uma percentagem. Portanto, não são o Estado comparticipa com 15% ou 20%. E na altura, muitas associações de arte foram completamente, portanto, cortaram os fundos todos a essas associações. Nós estávamos ligados para lançar a revista a uma associação de Coimbra, muito boa, na verdade, e ficámos sem fundos, ficámos com o IVA pago, mas sem o dinheiro do Estado. Foi muito, 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 muito mal. E a revista depois nunca mais foi para a frente. E, portanto, eu digo sempre que a dependência do Estado é a pior coisa que há, a menos que sejamos funcionários públicos, não é isso que eu estou a dizer, mas temos que procurar um mix de receitas, porque estarmos dependentes de coisas que não conseguimos controlar é muito, muito chato. Passando aqui para a Sofia Petra. Sim, a arte é um bem de primeira necessidade, eu não tenho dúvidas disso. Aliás, e viu-se isso agora na pandemia, não é? O que é que as pessoas faziam enquanto estavam em casa? Viam filmes, viam concertos online, liam, portanto, claro que a arte é um bem de primeira necessidade. É um serviço público, tal como eu acho que o jornalismo é um bem de primeira necessidade. Exatamente. Eu por acaso ia dizer isso mesmo. Eu ia dizer o que é estranho nesta época é que o que as pessoas fizeram, pronto, houve as que trabalharam, não é? Trabalharam à distância, mas mesmo as que trabalharam à distância tiveram essa noção que é a arte é que nos salva deste isolamento, deste aborrecimento, desta pandemia. E mesmo assim, pelos vistos, não têm noção de que as pessoas, quem faz a arte ou o jornalismo, seja, neste caso foram ambos importantes nesta época, acham que se faz de graça, não sei, é um bocado estranho esta... Sim, somos produtores e andamos aqui a alimentar as pessoas durante este período de pandemia, mas depois também é aquela sensação de a cultura acontece de qualquer maneira e nós temos esta necessidade intrínseca, que é verdade, pronto, mas depois não há essa relação com o público de sentir-se... ninguém iria pagar para entrar numa exposição que não fosse no museu, por exemplo, coisas desse género. Pronto.
Mas o que eu queria vos perguntar era pôr-vos um cenário concreto. Pronto. Eu, quando comecei a ser artista, disseram-me que, vou-vos dizer como é que me chegou a ideia de comunicação. Pronto. Comecei a trabalhar com uma galeria e o sistema é o mesmo desde o princípio de 2000, que é a pessoa faz um personal statement, uma pequena descrição daquilo que faz, etc. E depois, quando faz uma exposição, faz uma folha de sala. E acabou por aí. Portanto, toda esta parte que eu achei muito interessante, de uma criação de comunidade, toda essa parte, normalmente, para um artista que tem uma galeria, toda essa parte fica do lado da galeria. Ok. Nunca é uma coisa que... Porque muitas vezes até nós não sabemos para onde foi a nossa obra. Foi vendida. Pronto. E depois há quem trate disso direitinho e que dê efetivamente a lista dos colecionadores. Depois também pode haver ali uma questão de não querer... há intermediários que não querem que haja uma comunicação direta entre quem compra e o artista. Portanto, por um lado, ok, hoje em dia o artista tem que ser tudo. Pronto, tem que ser, e lá está a questão da marca, que a maioria dos artistas fica um bocado desconfortável com essa. Mas no fundo, não é nada como, ver se eu percebi direito, não é? Também, como a imagem pública de qualquer pessoa, que é construída, não é? Então penso eu que seria nesse sentido a tal criação da narrativa do artista. Sim? Sim, certo. Agora, pensando que um artista que agora está a ouvir esta conversa, fica a pensar, ok, eu vou ter uma exposição. Para além desta coisa básica que já vimos que funciona até um certo ponto, como é que o artista pode criar uma comunicação? Que tipo pronto, pode pôr nas redes sociais isso tudo, mas como é que ele constrói os conteúdos para alimentar as redes sociais? Partindo do pressuposto que é uma exposição. Pronto, só aqui dar algumas sugestões. Por acaso, essa pergunta se calhar vai aqui nesta da Maria de Fátima Lambert, que diz estratégias para manter a fidelização dos novos escultores das artes em situação durante o Covid, não é? Não sei, Ana, eu acho que isso vem de dentro, não é? Quanto mais autêntico for, melhor. Cada um sabe da história que tem para contar. Agora, se calhar não sabe escrever bem, não é? Isso que a Ana está a dizer, se calhar. Não, eu estava a pensar mesmo, por exemplo, porque a pessoa pode, quer dizer, pensando no meu trabalho, posso construir, estou mais sensível a estas questões, por isso eu já de conversar com a Dora, mais sensível a estas questões da comunicação. Mas, por exemplo, eu vejo, principalmente em artistas mais novos, como é que se constrói esta narrativa. Porque assim, a pessoa pode dizer muitas coisas, mas como é que diz tudo logo de uma vez? Vai dizendo assim aos poucos, quer dizer, só aqui tentar dar algumas sugestões para quem está a preparar uma exposição, imagina, para breve, o que é que poderia fazer para fazer, por exemplo, uma folha de sala ser mais atrativa, ter uma ligação mais emocional, pronto, o que é que poderia ser aqui para fazer de um documento um pouco chato uma coisa mais apelativa? Se calhar é ter uma estratégia, que era aquilo que a Dora estava a falar há bocado, que se aprende também nesta pós-graduação da Nova, e que não é fácil nem para jornalistas que também são produtores de conteúdo, que é desenhar uma estratégia e seguir a estratégia.
ou seja, dizer este é o meu objetivo, estas são as minhas oportunidades, é este público que eu quero atingir, estes são os canais de divulgação que eu pretendo ter, olhar bem para a coisa, perder uma semana consigo próprio, se é um artista sozinho ou se está num coletivo, também depende, não é? E fazer essa estratégia e fazer uma estratégia, quer seja aquilo que a Dora estava a dizer, um business model canvas, eu não sei como é que se diz em português, um canvas, negócio, não? um canvas de modelo de negócio, mas também uma análise SWOT, que é das SWOT, SWOT, procurem no Google, que é das oportunidades, tendências, fraquezas e forças, ao contrário, strengths, weaknesses, opportunities and trends. E fazer a estratégia, escrever, por exemplo, escrever uma folha branca, uma folha A4, escrever, isto é o que eu quero fazer, isto é o que eu quero atingir, e para lá chegar vou por aqui. Esta é a minha obra, representa isto, e isto é o que eu quero transmitir. Escrever, não chega só, os portugueses são muito caóticos. Agora, nesta pandemia, estamos a provar que somos muito mais organizados do que pensamos. Eu ainda hoje fui a uma loja de eletrodomésticos e era espetacular. Tem desenhado no chão, a sério, vocês não estão a ver, mas é a mesma coisa, é isto. Tem desenhado no chão, eu queria a minha placa do fogão partiu-se. E eu preciso, do fogão, sim. E eu preciso de comprar uma placa. Então, eu entrei numa loja de grande consumo e tem desenhado no chão o sítio onde eu devo ir, que é para as pessoas não se cruzarem. É isto. O artista tem que desenhar para onde é que quer ir e o que é que quer fazer. Como os jornais também, não é? Um órgão de comunicação social também tem que fazer isso, tem que explicar qual é o modelo de negócio, qual é o objetivo, que lacunas é que pretende preencher e fazer. Objetivos, nem que seja isto, objetivos, a quem me dirijo, quanto tempo é que eu vou ter, quais são os canais de distribuição da mensagem, não é? Aí é claro, depois há coisas de marketing, como por exemplo, é preciso criar oportunidades de marketing, não é? É preciso criar alturas para se falar do assunto, não é? É preciso, por exemplo, quando se faz uma exposição virtual, é preciso arranjar maneira de que se fale dela, não é? É preciso fazer essa estratégia, e essa estratégia pode ser uma folha A4, Ana, não tem que ser mais que isso, mas tem que ser qualquer coisa escrita e que tenha o objetivo lá bem definido, não é? Realmente é uma mudança completamente em claro. vez de nós normalmente, quer dizer, pensamos, vou fazer uma exposição, quer dizer, não exatamente com esse, quer dizer, a carreira em si. Depois também há outra coisa que eu acho que é importante. Depois também acho que há uma coisa que eu acho que também é importante e que também o jornalismo também não tem, que é a noção de que qual é o objetivo quantificável que se pretende obter. Porque se o objetivo for fazer uma exposição, é diferente do objetivo ser vender X obras nessa exposição. Se o objetivo for, uma pessoa pode fazer uma exposição porque pretende estar a manter-se, não precisa de dinheiro, já vendeu muito lá atrás, está mais ou menos coberto e, portanto, quer manter-se. São objetivos diferentes, não é? Um objetivo quantificável é muito importante. Quantificável, simples, finito e não inatingível. São é os SMART Objectives. SMART, S-M-A-R-T. Pronto, isto são tudo estratégias de business, de gestão pura de empresas que se podem adaptar à nossa vida pessoal até, não é? Sim. Eu acrescentava uma coisa interessante. O Leandro Guimarães disse, passo a citar, na minha opinião, a essência da arte é a partilha de um sentimento particular sobre alguma coisa. Curiosamente, os artistas não conseguem estabelecer esta mesma partilha com os seus públicos. Eu acho que tem muito que ver com isso, ou seja, o artista tem que ser autêntico, não é? Quanto mais autêntico for, melhor. Depois, há outra coisa muito simples que muitos artistas podem fazer, que é ver o que é que os outros fazem. Não é? Ou seja, é tão fácil como isso. O benchmarking é extremamente importante. Portanto, se eu quero lançar uma exposição, se eu quero potenciar a minha exposição, bora lá ver o que é que os outros fizeram, não é? E há muitos bons casos para acompanhar. Por exemplo, sei lá, não queria estar aqui a dizer nomes, mas o Valentim Quaresma, que é um criador de joias espetacular. Ele sempre foi muito autêntico na sua comunicação. Aliás, ele deve estar muito zangado comigo, mas pronto. Ele é muito... porque eu uma vez fui
tivemos quase um dia a fazer filmagens e depois a RTP cortou-nos o financiamento e aquilo não foi para a frente. Bom, mas às vezes também acontece isto. Bom, mas, por exemplo, o Valentim Quaresma é uma pessoa muito sóbria que, isto já respondendo aqui aos erros que os artistas mais cometem, é muito sóbrio, fala quando tem de falar, usa as redes sociais para enriquecer a sua narrativa, não para lavar roupa suja. E eu acho que isso é um dos problemas das organizações de artistas e dos artistas. Muitas vezes eles usam as suas redes sociais, que são redes sociais, entre aspas, profissionais, para entrar em discussões completamente fúteis sobre, como é que eu ia dizer, sobre política, sobre casos mundanos, e que nos levam às vezes a ter uma ideia errada da pessoa, não é? Portanto, eu acho que isso é extremamente importante. Quando uma organização, isto aqui respondendo também a outra pergunta, quando uma organização de artistas se forma, essa organização tem que ter cuidado com o que diz, não é? Portanto, se é uma organização, tem que prevalecer o coletivo. Portanto, não é alguém que, por exemplo, gosta de um partido de extrema-direita que vai agora usar essa rede social para divulgar isso ou para tentar angariar membros, simpatizantes. Portanto, percebem? Portanto, eu dei um exemplo exagerado, mas eu acho que as organizações de artistas muitas vezes personalizam as coisas e falam em tom pessoal, e não pode ser. E é isso muitas vezes também que as enfraquece e que não lhes dá credibilidade. Muitas vezes eu vejo organizações a aparecerem, muito boas, mas depois há uma incoerência tão grande na mensagem e que a personalidade dos seus membros acabam por se sobrepor à personalidade da coletividade, e isso não pode acontecer, não é? Portanto, isso responde um bocado àquilo que está aqui o Carlos Moura exatamente. A colocar, não é? Exatamente, sim. Eu não sei se consigo mostrar, porque eu há bocado estava a tentar. Isto está ao contrário, não é? Não, diz não, bem está direitinho, está ótimo. Tá? Sim, sim. Então pronto, é os smart, objetivos, os objetivos SMART são específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes para a comunidade e com tempo definido. Os artistas têm mesmo que ser muito smart. Ok. Muito smart. Portanto, isto era o que eu queria dizer também, porque podem ser o que for. Por exemplo, uma associação como a vossa agora, julgo que deve ter como objetivo que haja alguma medida nos tempos mais próximos, lá está, tem que definir qual é o tempo que pretende, para que haja uma medida de apoio aos artistas, não é? E quando, em Portugal, eu não sei se é em Portugal, mas em Portugal há muita esta ideia de que vamos fazer uma coisa e depois não se mede o que é o nosso sucesso. O nosso sucesso tem que ser mensurável. Mas lá está, eu acho que já perceberam, eu acho que as pessoas, não é obrigatório que se tenha um sucesso incomensurável. Tem que saber o que é o sucesso. E o sucesso para cada um tem um valor, Claro. é diferente, pode ser financeiro, pode ser outra coisa. Claro, porque senão depois criam-se expectativas que não são corretas, porque não se está a perceber que o nosso objetivo não é bem aquele que a gente quer que seja. Claro. Não é? Eu estava a falar aqui das estratégias para manter a fidelização dos novos cultores das artes em situação de Covid. Eu julgo que, mais uma vez, neste assunto, a ideia, e estamos quase a acabar com certeza, a ideia da comunidade e das comunidades, e não só a comunidade, é muito importante, não é? Todos os artistas têm, nem que sejam 100 pessoas que os seguem. E isso é muito importante, ou seja, essas 100 pessoas têm que ser bem tratadas, têm que saber que fazem parte da vossa comunidade. E há montes de coisas diferentes que se podem fazer, e esta pandemia foi um bocado, aguçou o engenho de toda a gente. Há imensas ideias que se podem ter desde espetáculos online que toda a gente fez, claro, esses são os mais óbvios, mas, por exemplo, fazer eventos comuns, porque não fazer eventos só para determinadas pessoas específicas, participar, fazer entrevistas com essas pessoas, encontros, pensar um bocadinho neste modelo que está muito em voga agora, que todas as startups, tipo a Uber e etc., têm da Gig Economy, que é a subscrição.
Transformar algo que é uma coisa única numa coisa habitual, uma venda única numa venda habitual. Foi isso que fez a Nespresso com as cápsulas de café, foi isso que fez a Uber com as viagens de táxi, não é? É isso que fazem os cartões de pontos, não é? Catarina, tu estás a brincar com o microfone? Estou. Ai, é que está a ouvir tudo. Ok. Não, é porque faz muita impressão não ouvir a minha voz. Então eu tiro uma das coisinhas para ouvir. Está-se a ouvir aquela coisinha, está bem? Ok. Pronto. Desculpem, agora já não estou. Mas ouviram a subscrição, não foi? Não. Mas essa ideia é muito boa. Essa ideia. Por exemplo, eu acho que acho que é um clube de serigrafia aqui em Lisboa que fazia isso. Que é o Clube de Serigrafia de Lisboa, precisamente. Tinha membros e de 6 em 6 meses os membros tinham direito a uma subscrição de uma serigrafia. Por exemplo, isso transforma algo que é uma compra única numa compra habitual. Sim. Muito bom. E a outra coisa é fazerem o curso da FCSH de gestão, claro, de estratégia da cultura. Claro, agora estamos todos. Quer dizer, eu estou super, não só por isto, mas acho que finalmente é a altura. É a altura porque a gente não se pode esquecer que mesmo, quer dizer, ainda não bateu à porta de tanta gente, mas isto vai ficar muito complicado. E se nós, a comunidade artística, não estamos preparados para sair da nossa zona de conforto, é muito complicado. Então, mais vale, quer dizer, nós precisamos de todas as ferramentas possíveis e imaginárias. Portanto, olha, esta conversa tem sido fantástica. Acho que eu ficava aqui mais 2 horas, trazia um caderno, gravava tudo. Acho que deve estar a ser gravado. Não, está a ser gravado, está a ser gravado, vai para o nosso canal do YouTube, quando tiver tudo formatado, bonitinho, essa coisa toda. Mas realmente a quantidade de informação desta conversa foi extraordinária. Pronto. E outra coisa que não queríamos exatamente que estas conversas caíssem no vazio. Em junho e julho vamos fazer webinars para, por exemplo, neste caso é um caso super óbvio, super concreto, de como podemos, a partir de uma conversa, gerar conteúdos para criar aqui uma pequena formação ou uma brochura, qualquer coisa, algo que seja efetivamente uma ferramenta. Pronto, que estas conversas, quer dizer, servem exatamente para isto. Não sei se querem dizer mais alguma coisa antes de irmos. Não, eu tenho que ir a correr para os meus alunos, já devem estar à minha espera. Então, pois, exatamente. Não, eu também queria agradecer a vossa... É sempre bom discutir com pessoas que não são do nosso meio. Muito interessante. Também gostei muito obrigada pela oportunidade. E pronto, e vamos nos vendo aqui. Exatamente. A nossa próxima conversa vai ser no sábado, com o tema Arte e Territórios. Portanto, isto agora, até ao fim do mês, é dia sim, dia não, dia sim, dia não. Aos nossos web espectadores, um muito obrigada. Também a todos que fizeram comentários. Realmente, estas conversas vivem da interação. Obrigada. Então, até sábado, ou antes. Obrigada. Adeus. Obrigada. Tchau. Tchau.